E pus aqui um vídeo. Ah, está aqui afinal. Agora está bem. Ok. Ora bem, como eu vos disse, esta aula vai ser super curta agora e o que vamos perder mais um bocadinho de tempo é explicar-vos então o módulo seguinte. Vou relembrar para. É claro, eu não me canso de relembrar estas situações porque depois vocês acabam sempre por dizer: ninguém me avisou, ninguém me disse, e etc. Não se esqueçam que têm que terminar o módulo hoje para que segunda-feira possam passar para o módulo seguinte e continuarem com as aulas. Portanto, penso que está mais ou menos quase todos direitinhos. Ontem tivemos duas aulas, certo? Espero que estejam validadas. Hoje temos estas quatro aulas, já estamos aqui na última, correto? Portanto, eu daqui por um bocadinho, quando terminar esta aula, vou-vos explicar como é que vocês finalizam o módulo, como é que vocês têm que fazer para pôr tudo direitinho e para que segunda-feira já possam, obviamente, iniciar o módulo seguinte. Vou explicar o módulo seguinte, como é que fazem para fazerem as aulas, onde é que têm os vídeos, onde é que têm os testes de treino, onde têm a avaliação para fazer, porque todas as aulas vão ter uma avaliação, certo? É claro que será por gravações, para vocês não começarem já. Será que gravações vocês vão poder escolher a hora para fazerem a aula, ok? Mas vai-vos ter dado prazo para vocês terminarem a formação. E, portanto, espero que estejam atentos a essas coisas todas. Não esquecendo também que ontem falámos na situação até do contrato, eu tenho aqui. Ok, aqui numa. Tenho aqui um telemóvel que está um bocadinho atrasado. Que deixa-me só. Senão não consigo, às vezes, ver os vossos comentários aí direto. Okay. E é bom que isto esteja aqui a funcionar direitinho. Ok, já está. Pronto. É algo que vocês depois também têm que ver, como é óbvio, foi-vos enviado o contrato, está tudo. Não se esqueçam que o contrato tem validade de um ano e é importante porque vocês devem concluir entre tudo isto que nós estamos. As datas, as aulas terem datas, terem prazo para vocês terminarem, é para vocês andarem, porque se inscreveram é para tirarem a carta, não é? É aquilo que eu dizia, que nós começámos a falar logo no início da aula de hoje. Hoje fazemos, amanhã não fazemos, agora vamos parar o mês, vamos parar dois, vamos parar três, e isso depois tem inconvenientes. Portanto, o vosso contrato tem um ano de validade, no sentido de vos obrigar, até ao final do ano devem concluir, senão depois tem taxas extra para renovarem o vosso contrato. Portanto, vejam se fazem as coisas para tirarem a carta o mais rapidamente possível, que também é o nosso desejo. Certo? Ok? Daqui a um mês começa outra turma. E assim sucessivamente. Todos os meses começamos uma turma nova. Que é para isto haver sempre. Ok? Portanto, levem as coisas a sério. Acho que já está mais que esclarecido. Acho que por tudo que falámos, mesmo da matéria que já demos, acho que é a tal aquilo que vocês têm que idealizar do comportamento, da concentração, da comunicação, acho que né, terem a correta atitude, acho que ficou bem assente e acho que, ok, é preciso mesmo a vossa ajuda. Vocês têm que fazer os tais 80% da vossa parte, que nós ontem chegámos à conclusão que a responsabilidade de uma formação, 80% é vossa, 20% é do formador. 20% é da escola, neste caso. Ok? Portanto, façam a vossa parte, por favor. Ora bem, já estou a ser chato outra vez. Pronto, isto é mais para vocês não se esquecerem que isto é uma coisa de responsabilidade. Vocês estão a tirar uma formação para conduzirem veículos que matam, que vocês podem se matar, vocês podem matar alguém. Ponto final. Todos os dias vocês veem isso na televisão. Não é preciso estar para aqui a inventar. Ok? Ora bem, mobilidade. E o que é isto da mobilidade? É uma palavra muito rápida sobre isto. Se calhar vocês já estão a começar a pensar, ou seja, a ver o que é. Tem a ver com a poluição, essencial. Ou seja, nós temos direito à mobilidade, certo? Nós temos o direito de nos movermos, de circularmos, de irmos para aqui, de irmos para ali, mesmo dentro do espaço europeu mais livre, quase nem há, entre aspas, fronteiras, digamos. Agora, obviamente, é segundo regras, e agora temos que acrescentar, para além das regras, para além da maneira como nós conduzimos, etc., temos que falar em que essa mobilidade pode ser feita de uma maneira mais sustentável. O que é isto da sustentabilidade? Tem a ver com menos poluente. A utilização dos transportes públicos, sendo eles menos poluentes, ou seja,
reduzir significativamente o movimento de veículos a combustão, ou seja, aos combustíveis tradicionais, principalmente dentro das grandes centros, ou seja, dentro das localidades. A criação de uma rede de transportes eficiente para que vocês os possam utilizar, o aluguer das trotinetes, o aluguer de velocípedos, a criação de pistas especiais para esse tipo de veículos, para vocês utilizarem esses veículos e não utilizarem o vosso veículo. Muitas vezes a simples partilha que vocês podem fazer entre colegas, ou seja, quer seja colegas de estudo, quer seja colegas de trabalho, para irem para o trabalho, para reduzir o número de veículos em circulação. A existência, obviamente, dos veículos e o surgimento dos veículos elétricos. Portanto, são tudo medidas que estão a ser criadas e que estão a ser implantadas, como outras, ok, às vezes menos visíveis, todas elas com um objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes, certo? Ou seja, a diminuição de circulação dos veículos que tenham combustíveis mais poluentes, não é? Os combustíveis tradicionais. Medidas menos visíveis, a criação de parques nas periferias, ou seja, à volta das grandes cidades, para vocês deixarem lá os veículos e a partir daí, não é? Há pessoas que moram mais longe, numa aldeia mais longe do sítio para onde têm que ir para estudar ou para trabalhar, e até vão no vosso veículo, ok, mas vão sempre no vosso veículo. Agora há a hipótese de deixarmos o veículo se calhar num parque e alugarmos a partir daí outro tipo de veículos, ou utilizar os transportes públicos. Portanto, é neste sentido, ok? Coisas importantes e que normalmente é a pouca coisa que vos sai para já, ok? A pouca coisa que vos sai em relação à teoria, né? Perguntas que vos podem sair. Vai ao encontro muito da maneira como a nossa maneira de conduzir, se somos agressivos, se andamos demasiadamente rápidos, consumimos mais combustível. Portanto, a maneira como tratamos o nosso veículo também, se o levamos às revisões, se lhe mudamos, se ele não anda a perder óleo, se ele não anda a perder combustível, e obviamente isso é poluente, se gastamos muitos ou poucos pneus, até são coisas que acabam por ser negativas para a nossa carteira, mas muitas vezes a gente deixa andar. O meter pneus, o levar o carro à oficina para ver se ele não está a perder óleo ou combustíveis, certo? A própria limpeza do veículo, tudo isso vai afetar, obviamente, onde o veículo fica guardado, se fica sempre à chuva, se fica sempre ao tempo, isso vai, obviamente, danificar o nosso veículo e vai fazer com que ele perca qualidade. E há muitas coisas no veículo que vão avariar e que nos vão prejudicar também a nós, certo? E principalmente a poluição. Ok? Portanto, é neste sentido, certo? Que foi individualizada esta aula por parte do IMT e que vocês, obviamente, têm que ter a noção que todos nós podemos ter um contributo importante para que não percamos o direito à mobilidade, porque não o podemos perder, esse direito, mas que ela possa ser feita de uma maneira mais sustentável. É isto, ok? Portanto, em termos de aula, em termos de toda a formação que era preciso ser dada neste módulo, ela foi dada ontem e hoje, como vocês sabem. Já falámos de aspectos muito importantes. Espero bem que tenham registado aí muitas das minhas dicas. Acreditem, alguns elas vão fazer-vos falta, certeza absoluta. Podem-se rir quando às vezes surgirem situações em que, caramba, eu lembro-me do meu formador, do Bruno, logo no primeiras aulas, dizer-me isto. E não se esqueçam que esta aula, este módulo, é o que fica mais longe do dia em que vocês vão chegar ao vosso objetivo, mas é tão importante esta aula e a de ontem como vai ser a vossa última aula. Vos garanto isso. Quem tiver isto presente será muito mais fácil atingir os objetivos. Não estou a dizer que os outros não vão conseguir, porque, como eu disse, passar no código é fácil. Como vocês veem no TikTok, é fazer 8 testes por dia, como dizem lá muitos TikTokers que vão para lá falar. Eu passei, não fui uma vez à escola. O problema é que isso, para além de não ser cumprir a lei, porque não estão a fazer a formação de qual vocês pagaram, espero que tenham chegado a essa conclusão também ontem, a formação é que custa aquele valor que vocês disseram ontem, a carta custa-vos 30 euros, certo? Então, espero que tenham entendido isto. Eu tento sempre dar o meu máximo, no sentido de vos, faço
eu e os meus colegas, e porque é uma equipa, como vocês viram ontem, eu disse, apresentei-vos a equipa mais ou menos, né? Os gestores, os outros formadores, o formador Paulo, que está lá no grupo também. Eu acabo por ser o rosto mais visível, porque estou apareço aqui, mas todos nós temos a mesma função, que é tornarmos isto, incutirmos o máximo de responsabilidade possível. A partir de agora, vocês vão estar aí um bocadinho, não estão sozinhos nunca, também ficou esclarecido ontem, estão sempre ao alcance de um clique. Secretaria Questões da Drybox, mensagem do vosso gestor, está lá, vocês enviam, ele recebe, é direto, comunicação direta, fica lá tudo gravado. Grupo do WhatsApp para tirarem as vossas dúvidas, portanto nunca se sintam sozinhos. E nós, claro, vamos dando novidades, vocês vão pedindo documentação para suportar as aulas se for necessário. Às vezes nós próprios até tomamos iniciativa e vamos colocando lá no grupo. Sempre que houver aula em direto, que normalmente às quintas-feiras existe, mas também agora vai ser o Natal, e depois vai ser o Ano Novo, que calha também uma quinta-feira. Obviamente nesses dias não vai haver diretos, portanto, mas sempre que haja um direto, independentemente de ser o dia, nós publicitamos que vai haver um direto, para quem quiser entrar e tirar dúvidas em direto connosco, portanto, não se sintam perdidos. E sempre que tiverem alguma dúvida, por favor, digam. Não é como chegarmos a um restaurante, pedirmos uma garrafa de vinho, bebermos a garrafa de vinho e dizermos no final que ela estava estragada. Que o vinho não sabia bem. Não. Tenho alguma dúvida, tenho algum problema, ao primeiro golo, neste caso, à primeira situação, vocês dizem, olha, eu estou com dúvidas, eu atrasei-me, como é que eu posso resolver isto? Pá, nós vamos tentar sempre andar perto o máximo de começar a dizer, olha, precisas de ajuda e não sei o quê, vemos que estás atrasado, etc, e não sei o quê. Vamos insistir. Mas, claro, nós não podemos simplesmente chegar à vossa beira, agarrar-vos pelo cachaço e dizer assim, olha, faz a aula. Pá, são vocês, acho que estamos a lidar com pessoas maiores de idade. Portanto, no mínimo de responsabilidade têm que ter, porque não é? Se não tiverem responsabilidade, como é que vão ser condutores? Certo? Chega de sermão e missa cantada. Não é, São Zé? Ok. Como eu vos disse, havia aí alguém, que eu não vou dizer o nome, como é óbvio, há aí alguém no meio de vocês que já teve carta. E foi-lhe dada a oportunidade de tirar a carta outra vez. Ok? Porque portou-se mal e agora está aí a tirar. Mas portou-se mal de uma maneira que foi-lhe dada a oportunidade porque não teve consequências. Não teve o acidente, não morreu, não matou ninguém, certo? Mas ficou sem carta porque fez a asneira. Ok? Portanto, como eu costumo dizer, isso é o mal menor. Pronto. Mas isso há sempre um exemplo. Ok? Tem sido, todas as turmas têm tido um, dois, ok? Já falámos em vários exemplos ontem de não parar no stop, a situação de circular na via do meio da autoestrada, que foi o que aconteceu com uma colega vossa recente, que o pai até ficou admirado, que nem ele sabia que ficava sem carta. Pronto. Essas coisas. Ok? Ora bem, boa então, Dinis, obrigado mais uma vez por teres-me dado o teu acesso. Eu vou entrar na plataforma do Dinis, na Drivebox do Dinis, para vos explicar primeiramente, como é que vocês finalizam? Eu vou-vos dar as 4 palavras-chave que ainda vos faltam. Ok, vou inseri-las em direto e vocês vão apontar. Se conseguirem fazer em direto, tudo bem. Se não, quando terminarmos, vão lá e inserem todas as palavras-chave. As que já têm da aula 2, mais as que eu vou dar agora. Ok? Portanto, esta primeira explicação é simplesmente para terminarem este modo e depois sim vou-vos explicar mais funcionalidades da Drivebox e explicar-vos o passo seguinte, o módulo seguinte, como é que vocês devem fazer para fazerem a aula 1, a 2, a 3, regras, prazos para terminarem, ok? Para não se atrasarem, porque senão mais uma vez vão ter inconvenientes, ok? Ora bem, vamos agora pedir o vosso auxílio, porque eu vou partilhar o meu ecrã, não é isto, se vão estar a ver a Drivebox. Ok. Isso. Já conseguem ver, certo? Aí a Drivebox aí do Diniz. Ok, obrigado. Obrigado pelo vosso feedback. Ora bem, portanto, já sabem, vocês já fizeram isto ontem, portanto já validaram a aula de ontem e já validaram algumas de hoje, como o Diniz já validou, certo? Portanto, vamos entrar aqui, aceitar. E antes de iniciarmos e de explicar-vos como é que finalizam, só explicar aqui várias coisas. Se vocês repararem aqui, no baixo do macaquinho preto, onde, como eu disse ontem, vocês podem colocar uma foto vossa, é só irem à secretaria,
perfil, aqui rápido, onde diz documentos, ok? Tenho aqui foto, arrastam para aqui uma foto e se quiserem podem pôr a foto. Pronto, isto já foi tudo explicado ontem. Vou carregar aqui no X. Vou carregar aqui na casinha. Como vocês veem, entretanto, eu já coloquei o contrato do Ninis, que ele já me tinha mandado assinado, e já nos apareceu aquela mensagem do contrato. Não é? A quem ainda aparecer, é normal. Portanto, havia um aluno ontem que eu não tinha os documentos dele. Já tenho os documentos dele, já fiz tudo direitinho, já mandei o contrato. Falta ele devolver assinado ou simplesmente colocar o contrato. Aí ele ainda vai aparecer a mensagem do contrato. Já sabem, a quem aparecer, carregam no X direito em cima, certo? E simplesmente aquilo desaparece, mas volta a aparecer e tem que se resolver isso o mais urgente possível com o vosso gestor. Portanto, dependendo do vosso gestor, ele vai-vos chatear absoluta, de certeza absoluta, para isto ficar regularizado, porque o contrato tem que ficar aqui anexado na vossa Drivebox. Pronto. Mas se vocês repararem aqui, temos aqui a loja, e já vou explicar também aqui a carteira virtual, mas temos aqui a loja. A loja estamos aqui à venda o livro, para quem quiser. Okay? Vocês já perceberam que se calhar, da maneira como são feitas as aulas, vocês até conseguem sem precisar de livro algum. Como eu vos disse, se precisarem de algum auxílio, a gente vai enviar documentação. Vocês podem pausar a aula, porque depois vai ser gravações, podem voltar para trás. Correto? Portanto, como esta acabará por depois ficar também disponível nas redes sociais, vocês é só pedirem e eu posso vos enviar para vocês rever. Eu posso dizer, digo-vos onde é que vocês procurem, onde é que vocês podem procurar para reverem esta aula, ok? Portanto, não há problema nenhum. E depois também tenho aqui o atestado médico. Ou seja, é uma documentação que vocês precisam. Normalmente vocês até dizem, há muitos que dizem que logo no início que querem fazer com a escola e fazem o pagamento e fazem com a escola. Há muitos que depois dizem que vão ao médico, mas depois acabam muitas vezes até por não conseguirem, porque demora muito a consulta e acabam por querer na escola. Temos esta hipótese aqui também. Ou seja, basta vocês entrarem na vossa Drybox, é uma compra normal. Adicionam ao carrinho, vão lá acima, finalizam a compra, ele vai para ali para o carrinho, vocês finalizam a compra, enviam uma mensagem. Olha, eu no início não escolhi a opção atestado médico, mas vou querer tratar com a escola. Acabei de efetuar o pagamento na Drybox. Pronto, nós verificamos e vamos enviar um documento para vocês preencherem, para enviarmos para o médico e depois o médico vai marcar com vocês a consulta. E é o nosso médico é que vos liga. Ok? Perceberam? Portanto, quem quiser. Portanto, obviamente isto é uma compra simples, é vocês, o livro igual, carregam, adicionam ao carrinho, fazem o pagamento, combinam com o olha, acabei de efetuar o pagamento do livro. Como é que combinamos? Ou combinamos diretamente na escola e vocês passam lá e levantam o livro, já depois ele está pago aí na Drybox, ou simplesmente nós podemos enviar-vos por correio. Pode ficar combinado das duas maneiras. Portanto, têm esta hipótese. Correto? Perceberam o que eu disse? Pronto. Ok. Vamos finalizar o módulo e depois vou-vos mostrar mais. Vou-vos mostrar também já de um aluno que anda na condução, que é para vocês perceberem que isto depois vai estar aqui tudo direitinho. Se carregarmos aqui no condução, vai depois ter o calendário para vocês verem as vossas aulas, os diferentes módulos que vocês estão, o módulo domínio, o módulo regras, tudo, e depois o exame no final. Portanto, eu vou-vos mostrar isso tudo direitinho, porque reparem que as próprias aulas, pronto, sem acesso, porque não fizemos, como é óbvio, não é? Portanto, quando vocês fizerem a teoria e começarem para aqui, vai ter acesso a estes módulos todos, as próprias aulas vão ter nome. As próprias aulas de condução vão ter nome, ok? Mas isto depois é para a frente. Portanto, curso de código, já sabem, aulas e módulo, primeiro módulo MSR. Como vocês estão a ver aqui, está tudo direitinho, não é? Portanto, isto é assim, tem que ser quem já meteu as dois, não é? Mas de ontem já tinham que estar metidas. Quem meteu as dois tem que estar já assim, portanto, já temos quase todo o módulo concluído. O Dini já pôs aqui tudo direitinho. Agora, eu vou dizer em direto, e é só isto que têm que fazer. Só isto. É o que fizeram até agora. Aula 4, palavras. E as palavras-chave da aula 4, a palavra-chave número 1 é o 91 e a segunda palavra-chave é o número 75. Portanto, primeira palavra-chave da aula 4 é o 91 e a segunda é o 75. Se estiver correto, se eu não me enganei, exatamente, parabéns. Está. Na seguinte, é igual. Carregam aqui no MSR. Avaliação. Palavras. Portanto, não há teste nenhum, ok? Nós é que tínhamos que criar um separador de avaliação que é para o módulo ficar mesmo finalizado. Palavra-chave número 1, 34.
da avaliação. Palavra-chave número 2 da avaliação, 85. E confirmar. Se repararem agora, ao carregarmos aqui em MSR, todas têm a tacinha, carregamos aqui em aulas e está aqui a bandeirinha do módulo concluído. Só tendo aqui esta bandeirinha, é que agora carregando aqui no MCOM, ele vai-vos deixar entrar. Atenção, eu vou entrar, mas as datas das aulas ainda estão mal, porque eu não tive tempo de as pôr correta. Da avaliação é 34 a primeira, 85 a segunda. Ok, Beatriz? 34 a primeira, 85 a segunda. Ouvistes? Certo? Pronto. Como eu disse, estas datas estão mal. Porque tinha que ter data de segunda, terça e quinta, segunda, terça e quinta. Ou seja, tinha que ter data de 15, 16, portanto aqui era dia 15 do 12, 16 do 12, 18 do 12. É sempre segundas, terças e quintas. Portanto, a marcação das aulas é sempre segundas, terças e quintas. Mas é gravação, vocês podem poder escolher a hora que quiserem. Nunca podem antecipar a aula, nunca podem fazer antes do dia. Portanto, domingo a partir da meia-noite já podem fazer a aula 1. Terça-feira, segunda-feira a partir da meia-noite, ou seja, já é terça-feira, já podem fazer a aula 2. Portanto, isto depois vai ficar tudo direitinho, as datas. Eu não tive tempo e só criei o curso. Ok? Portanto, isto depois vai ficar tudo direitinho, mas eu já explico como é que funciona isto tudo, como é que vocês vão ter que fazer. Ok? Pronto. Este módulo é composto por 17 aulas. Ok? E 3 avaliações. 3 avaliações. Ou seja, para além de todas as aulas terem uma avaliação da aula, há 3 alturas da formação em que vão haver 3 avaliações, obviamente todas internas. Isto não tem nada a ver com o exame, é para nós e para vocês. A primeira avaliação surge no final do tema 1, que são as 11 primeiras aulas. Então, no final das 11 primeiras aulas, vocês vão ter um teste, uma avaliação, correto? Que vai avaliar as vossas 11 primeiras aulas, que é o tema 1, que é o mais extenso, por isso é que são 11 aulas, e é o tema, ou seja, a unidade 1 é o mais errado em exame, porque também é mais matéria. Ok? Pronto. Depois vão ter uma avaliação 2, sendo que esta avaliação 2 vai avaliar a vossa aprendizagem desde a aula 12 até à aula 17, que é a segunda parte, que vai ter a unidade 2, a unidade 3, a unidade 4, a unidade 5 e a unidade 6. Reparem, a unidade 1 tem 11 aulas. As outras é 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Portanto, são temas mais pequenos. E vai ter a avaliação final, cuja avaliação final é simplesmente o exame. Ou seja, não é o exame oficial, mas é tipo o vosso exame de condução. Ou seja, vai ser uma avaliação que vai ter todos os temas possíveis de vos sair em exame. Portanto, todas as aulas. Terminaram esta avaliação final, simplesmente vai-me passar para o módulo seguinte. E é aí, nesse módulo seguinte, que a partir daí vocês começam a ver com o vosso gestor como é que está a vossa documentação, começam a ver datas para exame, etc. Portanto, têm que terminar este módulo, não podem marcar logo o exame. Após este módulo, vão ter ainda outro módulo para fazer, seguidinho, são 17 aulas também, mas é seguidinhas. É todos os dias podem fazer um. Este não, é segundas, terças e quintas. O outro vai ser seguidinho, todos os dias. Mas para dar aquele tempo de vocês fazerem testes, e aqui sim, depois de terminar esta avaliação final, é que vocês vão para aquele sítio que eu falei do curso de código testes, e começam a fazer testes, entram no módulo seguinte, aquilo é uma aula, às vezes tem meia hora ou 45 minutos, vocês ao entrarem para fazer essa aula, que também foi essa a ideia, ao entrarem para fazer a aula, ok, vocês irem fazendo testes. Vão fazer testes, ok, estou a errar muita cedência de passagem. Opa, vou rever a aula 10, que a aula 10 é de cedência de passagem, por exemplo. E etc, etc, etc.
ok? E vocês vão, e entretanto o vosso exame sai e vocês sempre a fazer testes e podem rever as aulas que quiserem e voltar. Elas vão estar feitas, vocês vão andar na condução e podem entrar aqui e fazer testes e reverem as aulas. Isto depois vai ficar sempre liberto para vocês, ok? Agora, tem que ter atenção a isto que eu vou dizer agora. Para quem não terminar, vamos estabelecer aqui já mais ou menos uma data, que é para vocês estarem a contar. Não vai haver uma data específica para vocês terminarem cada aula. Vai haver uma data final. Ok? Portanto, não é quando é que eu tenho que terminar a aula de segunda, quando é que eu tenho que terminar a aula de terça, nada disso. Vai haver é uma data final. Esta avaliação final está marcada, quando as datas estiverem certinhas, está marcada para dia 24 de janeiro. Nós estamos a 13 de dezembro. Ok? A data da avaliação final está marcada para 24 de janeiro. Ok? Estão a entender o que eu estou a dizer? Tem muito tempo. Sendo que normalmente nós damos no mínimo mais 5 dias para a frente. Portanto, 25, 26, 27, 28, 29. Contem que até dia 29 de dezembro todas as aulas devem estar concluídas. Ok? Estão a entender o que eu estou a dizer? É mais do que um mês. É mais do que um mês. Portanto, só não termina. Reparem, a semana tem 7 dias. Vocês têm 3 aulas por semana. Não podem é, já sabem que isto é a parte seguinte que eu vou explicar. Só vos vai deixar fazer uma aula por dia. Portanto, não podem chegar à última semana e lembrarem-se hoje vou fazer as aulas todas. Esqueçam. Porque se uma semana tem 7 dias, só vão conseguir fazer 7 aulas. Se tiverem só 4 ou 5 por fazer, nessa última semana ainda dá. Percebem o que eu estou a dizer? Se tiverem muitas mais, não vai dar. Está entendido ou não o que eu estou a explicar? Já anotaram as datas? Já anotaram as datas? 24 mais 5 dá 29. Contem até dia 29. E agora perguntam vocês: e quem não conseguir terminar? Porque existe e acontece, ok? Há sempre alguém que se perde. A única coisa que é, ao tentar entrar, aparece-lhe um pagamento extra. Em que tipo? 10 euros dá 15 dias. Imagina que vos faltam 5 aulas. Pagam 10 euros. Sabem que desses 10 euros vai dar mais 15 dias para vocês terminarem. Aviso. Que é para vocês perceberem. Assim como eu disse que há sempre um ou outro que se perde, infelizmente, e acaba por ter que pagar, há aqueles casos, isto é real e por isso é que eu vos estou a chamar a atenção, isso é só para vocês perceberem o quanto nós somos diretos também, que é para não escapar nada. Há aqueles casos que às vezes pagam 10 euros, têm direito a 15 dias, faltam 2 ou 3 aulas ou 4 aulas, e nesses 15 dias não conseguem terminar essas 3 ou 4 aulas. Por favor, se vocês veem que naquela altura não é a fase indicada porque estão muito ocupados e não conseguem fazer, façam só o pagamento destes 10 euros. Quando virem, ok, eu agora vou ter umas semanas livres, vou fazer o pagamento dos 10 euros e vou mesmo terminar aquilo. É claro que não devem deixar passar muito tempo, porque quanto mais tempo deixarem passar, mais se vão esquecendo das coisas. Mas se vocês virem, para andarem a pagar 10 euros, para terem direito a 15 dias, imaginem, 10 euros dá-vos 15 dias, e chegarem ao fim de 15 dias, há alunos que nem aulas fazem, há outros que fazem uma ou duas, e ainda ficam 4 ou 5 por fazer. Não faz sentido. Andarem a pagar 10 euros, e depois, claro, chega ao final desse, falta-vos aulas, o que é que vai acontecer? Mais 10 euros outra vez. Escusadamente. Mas isto só acontece naquela data do tal 29, possivelmente, ok, só acontece a quem, que é outra coisa importante, vocês só bloqueia, só não deixa entrar a quem tem aulas por fazer. Quem terminar dentro do prazo fica com disponibilidade e com as aulas todas para ver novamente quantas vezes quiser, testes de treino, tudo. A única coisa é bloqueia a quem tiver, basta ter uma aula por fazer. Basta faltar só a avaliação. Vai-lhe pedir o pagamento extra.
Se tiverem tudo feito, as tacinhas nelas todas, podem passar para o módulo seguinte e todas as vezes que quiserem, podem entrar no módulo anterior e ir vendo aulas e fazendo testes de treino. Está anotado? Está fixado isto? Não custa nada. E acreditem, vocês vão ver, vai haver regras também, mais, mas é fácil de seguirem isto. E é fácil. 3 dias por semana. São 7 dias por semana. Não podem é chegar a domingo e fazer 3 aulas. Não. Chegam a domingo só podem fazer uma. Ok? Certo? Portanto, comecem a coordenar e podem escolher a hora. Portanto, não há aqui, tem que ser após ou às 18h30 ou não sei o quê. Não. E para a frente, se a aula já foi dada, vocês para a frente podem fazer a aula. Ok? Vamos já por partes. Esta parte, está entendido? Anotaram? Pronto. Entretanto, depois, isto vai ficar direitinho, certo? Portanto, as datas vão ficar direitinhas. Correto? Pronto. Mas de qualquer maneira, eu não vou conseguir entrar, porque se eu carregar aqui, como nós já fizemos uma aula hoje, ele não nos deixa fazer aula nenhuma. Portanto, só a partir de segunda-feira é que conseguem fazer. Pronto. Mas agora eu vou entrar num que dá para entrar. Correto? Vou-vos mostrar. Como eu já vos disse, ia-vos mostrar. Ora bem, vamos terminar a sessão. E vamos procurar aqui um. Até posso. Este já anda na condução. Até pode ser este. Ok. Pronto. Isto aqui, vou aceitar, não é? Isto aqui, porque ele já tem exame de condução marcado. Ok? Então diz que encontra-se em falta, mas ainda está por, ou seja, está por realizar o exame. Acho que é dia 30 de janeiro. 30 de dezembro, se não me engano. Ou já é janeiro, já não sei. Pronto. São muitos alunos, eu já não me lembro. Pronto, isto por isso é que aparece aqui para ele meter o resultado, mas ainda não, o exame ainda não chegou, ok? Mas é o prático já. Como vocês vão ver, é o prático. Reparem, curso de código, aulas, e ele tem tudo, já foi aprovado no dia 19/8, já foi a código. Percebe? Portanto, está aqui, está tudo direitinho. Então o que é que vocês têm que fazer? Vou tentar explicar mais ou menos o que é que vocês têm que fazer, porque aqui as aulas já estão feitas. MCOM, como bem, está tudo feito direitinho, não é? Pronto. É claro que no vosso caso não vai ter a tacinha, vocês vão entrar e vão ter logo aqui a aula, em que vocês simplesmente, domingo, a partir da meia-noite, o que é que vocês podem chegar aqui a fazer? Abrirem a aula, podem aumentar. Se às vezes tiver que sem som, vocês façam aqui umas cócegas no som, que às vezes ela fica sem som. Esperem aí, que já vai dar. Ok. Ela às vezes precisa aqui de uma. Esperem aí. Hoje estava a dar treino. Já está. Estava difícil. Pronto. Algures, aqui no meio do vídeo, estão as palavras-chave. Duas sempre, como até agora. Portanto, vocês estão a ver o vídeo, vai ter perguntas a meio do vídeo, ele normalmente não demora a carregar e não me deixa avançar. Ok? Pronto, estão a ver? Portanto, vai sendo aula e tem perguntas para vocês verem, etc. Vão registando, vão fazendo os vossos apontamentos. E alguns aqui no meio vai ter, como vocês veem, é difícil puxar para a frente. Portanto, vocês vão ter que ver isto direitinho, que é o melhor, porque senão vão andar aí perdidos. Pronto, que é só para quem. Mas já sabem, isto depois, carregando, vocês quiserem andar aí à procura, façam o que entenderem. Pronto. Isso é com vocês. Já vos disse que devem levar isto a sério. Pronto, acho que já chega. Não é? Não vamos estar sempre. Como eu disse, acho que estou a lidar com pessoas com maiores de idade. Pronto. Veem o vídeo direitinho. Eu pus agora aqui mais baixo. Ok? Dá para vocês porem no ecrã todo. Eu penso que vocês não estão a ver, mas eu acabei de pôr no ecrã todo. Pronto, isto depois vocês podem pôr no ecrã todo.
Pronto. Terminamos, fechamos o vídeo, registamos, escrevemos as palavras-chave que foram ditas lá no vídeo, certo? Ok? A diferença para o que tínhamos feito até agora é que aqui onde diz aprovado diz palavras na mesma, como dizia no módulo anterior, só que ao meterem as palavras, a ela não fica acomodada. Porque é quando metem essas palavras, o que vai aparecer é a palavra avaliação, que é um teste sobre, onde vai sair só perguntas sobre o que vocês falaram na aula, sobre o que foi dado na aula. E esse teste é só depois de passarem nesse teste, e tem de passar, é que a aula fica concluída e fica como aprovada. Mas esse é o último passo. Porquê é que eu estou a dizer que é o último passo? O primeiro é verem a aula e recolherem as palavras-chave. Depois de terminarem, o que vocês têm que fazer é carregar aqui em testes e fazerem testes de treino. Vários. Vários. Até, ok, eu não erro nenhuma. Estou a perceber a matéria. Eu posso, sinto-me preparado, eu vou meter as palavras-chave e vou fazer a avaliação. E vocês perguntam, porquê é que eu não vou direto à avaliação e porquê é que eu tenho que fazer testes de treino? Primeiro, porque convém fazerem testes de treino para aprenderem bem aquilo que foi dado na aula. Já agora, eu aqui posso afetar porque ele já concluiu. Também tenho aqui as perguntas e respostas. Portanto, deste tema, há 56 perguntas. Quer dizer, ok? Quer dizer que o teste é 30 perguntas. Quando vocês forem fazer o segundo ou o terceiro teste, já vos vai ser perguntas repetidas, como é óbvio. Portanto, este tema é super curto. Vai haver temas com 400 e tal perguntas para vocês lerem. E este só tem 56. Portanto, esta aula é fácil. Ainda por cima, é sobre o que também falámos aqui durante o fim de semana. Reparem, atitudes, condutores, influência e a segurança rodoviária. Falámos nisto ou não falámos nisto? Se vamos para a frente. A avaliação que cada condutor faz de uma situação depende muito da experiência. Falámos ou não falámos? A circulação de animais com condutor na via pública não obedece, errado, é falsa, porque obedece. Não falámos nisto. Portanto, esta aula até vai ser fácil para vocês. E normalmente vocês fazem 1 ou 2 testes de treino e vão fazer a avaliação. Mas vai haver aulas em que vocês vão ter que fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10 testes de treino, 11, 12. Façam os que vocês quiserem. Porque, e por isso é que eu estou a explicar isto desta maneira, na avaliação, se vocês reprovarem a aula, ou seja, essa avaliação fica bloqueada. E só podem repetir passado 48 horas. Isto foi criado porque normalmente vocês acabavam a aula e iam para a avaliação logo. E passavam, ótimo, está feito, não faziam mais testes nenhum sobre a aula. Reprovavam, repetiam outra vez. Passavam, ou seja, fizeram 2 testes, um que reprovaram e o outro que passaram. Basicamente isto é feito e bloqueia a avaliação, só bloqueia a avaliação. Não quero ninguém eu bloqueei na aula 1, depois não consegui continuar, depois desisti, e depois liga ao pai a dizer, então aquilo bloqueia. Não, repare, a única coisa que bloqueia é a avaliação. O seu filho pode fazer quantos testes de treino quiser. Ele bloqueou a avaliação porque não viu a aula com atenção e porque não fez testes de treino. Reparem que eu estou a ser direto mais uma vez. Porque isto infelizmente acontece. Depois há pessoas a reclamar, alunos a reclamar. Porquê? Porque não querem levar isto a sério. É simples. Portanto, a avaliação bloqueia. Tenham atenção também, porque às vezes acontece, e eu já expliquei isso ontem quando entramos num teste, certo? Porque a avaliação, a partir do momento que vocês terminarem a avaliação ou terminarem qualquer teste, não se esqueçam, finalizar, veem o que erraram, voltar, vão fazer mais alguma coisa na dry box, façam, não vão, terminem sessão. Já aconteceu muitos colegas vossos de passarem, mandarem-me até o print de dizer aprovado, mas retrocederam na página, deixaram a dry box
aberta. Tinham aberta também no telemóvel, como eu falei ontem, não deixem a Drybox aberta em 2 sistemas ou mais sistemas, porque senão vai dar asneira. Portanto, terminem tudo direitinho, aprovaram, ok, maravilha, voltar, pá, vou fazer mais um teste, se calhar, vou fazer mais um teste de treino. Ok, entram em teste, façam. Quando terminarem tudo, terminem uma sessão. Não andem cá em cima a fazer retroceder na página, porque senão vai dar asneira. Está percebido como é que se conclui uma aula? Portanto, a avaliação só aparece, ok? Antes de aparecer aprovado, aparece a avaliação. Primeiro aparece palavras. Vocês metem a palavras, aparece a avaliação. E atenção, a partir do momento que carregam na avaliação, tem que ir a fazer e tem que entrar. Porque se saírem, vai dar reprovado, como é óbvio. Portanto, entraram na avaliação, têm que fazer o teste direitinho, responderem às 30 perguntas, 30 minutos, não podem errar mais que 3. Terminem, passaram, maravilha, parece aprovado. Deixem-me procurar aqui uma aluna que eu possa ter acesso a isso, não sei se vou encontrar. Hum, não sei se vou encontrar. Este está atrasado, mas não. Ok. Estão a ver aqui? Ok? Portanto, é ver a aula, colocam a palavra. Agora, a seguir, metem as palavras e aparece a avaliação. Ok? Portanto, ele carrega aqui, é o normal. Aparece aquilo para meter as palavras estão na aula. Ok? Depois de meterem as palavras, se estiverem certas ao confirmar, em vez de aparecer aprovado, aparece a avaliação. E é aí que vocês têm que carregar para fazer. Agora, tenho aqui os testes. Por exemplo, esta aula, que é a aula 5, tem 198 perguntas já feitas. Este aqui não vou carregar, porque senão lá se vai o nível. Ele já está o nível de preparação baixo. Por exemplo, este aluno, de certeza absoluta, que tem mensagens do gestor a dizer a chateá-lo, porque ele está atrasado. Perceberam ou não o que eu disse? Está entendido? Pronto. Agora, também é importante esta parte. Deixem-me ir outra vez ao mesmo. Aqui até já nem precisava. Pronto, não tem mal. Maneira de fazerem as aulas. Agora, já perceberam como é que concluíram a aula. Agora, aquilo que eu estava a dizer, que houve alguém que até me perguntou logo no início, só vamos poder fazer uma por dia. Duas situações. Chegam a segunda-feira, não conseguiram fazer a aula 1. Não conseguiram, não tiveram tempo, não conseguiram ver, ouviram, meteram as palavras-chave, mas não conseguiram fazer testes de treino. Vai haver situações assim, não há problema nenhum. Vocês não têm que se sentir na liberdade de, na segunda-feira, iniciar e terminar a aula. Não preciso, nem nessa necessidade. Podem-se atrasar esses bocadinhos, não há problema nenhum. Vocês imaginem que não tiveram hipótese na segunda, na terça também não, na quarta não conseguiram fazer aula nenhuma, na 5 não conseguiram fazer a aula 3, chegaram à sexta-feira, têm livre, sexta, sábado e domingo. O que é que vocês podem? Na sexta podem fazer a 1, no sábado podem fazer a 2 e no domingo podem fazer a 3. Mas o que é fazer? Fazer é concluí-la. Chegam à sexta-feira, estão a fazer a 1, aprovaram, passado a meia-noite, ou seja, sábado, já podem fazer a 2. Mas imaginem que estão na sexta-feira, certo? E não conseguiram fazer a 1, não concluíram a 1, não fizeram a avaliação, não passaram na avaliação. Ou seja, não fizeram a avaliação. No sábado só conseguem fazer a 1. Porquê? Quando estão a fazer as aulas fora da data das aulas, a Drybox vai-vos pedir sempre para fazer as aulas seguidas. Ou seja, se não fizeram nenhuma aula durante a semana, na sexta-feira só podem fazer a 1. E só podem fazer a 2 no sábado se na sexta-feira concluírem a 1. Só podem fazer a 3 no domingo se na sexta-feira concluíram a 1, na sábado concluíram a 2 e aí conseguem fazer a 3. Ou seja, por ordem, ele pede-vos as aulas por ordem, a Drybox, quando estão a fazer fora da data. Que é o que aconteceu. Não fizeram na segunda, a aula de segunda. Não fizeram na terça, a aula de terça. Não fizeram na quinta, a aula de quinta. Na sexta-feira só conseguem fazer a 1. Mas imaginem que, por exemplo,
não conseguiram fazer a 1 na segunda, não conseguiram fazer a 2 na terça, mas na quarta-feira tiveram tempo e fizeram a 1. Ok? Fizeram a 1. Chegam a quinta-feira, que é a aula 3. Se tiverem oportunidade, ele deixa-vos fazer a 3. Porque ela está marcada para esse dia. Portanto, vocês imaginem, concluíram a 1 na quarta-feira, não têm a 2 porque ainda não tiveram tempo, mas podem fazer a 3 porque ela está marcada para aquele dia. Têm é que iniciar a aula 3 na quinta-feira e terminá-la também na quinta-feira. Chegam a sexta-feira, não fizeram a 3, ainda têm a 2 por fazer, ele só vos vai deixar fazer a 2, certo? E na sexta e no sábado fazer a 3. Estão a perceber mais ou menos? Atenção, isto bloqueia-vos. Isto vocês carregam, ele diz limite diário atingido, ou diz faça a primeira aula X, isto limita-vos. Portanto, isto que eu estou-vos a dizer, isto não vos deixa mesmo fazer. Percebe? É só mais para evitarem. Ok, têm dúvidas. Ó formador, eu estava a tentar fazer esta aula, mas não me está a deixar. Porquê? E a gente vai ver o que é que se passa e vamos explicar. Olha, não dá para fazer porque já fizeste uma aula hoje, por exemplo. Ok? Ou porque tu estás a tentar fazer a 3, mas estamos fora da data da aula e ainda tens a 2 por fazer. Portanto, a gente vai-vos explicar na mesma. Ok? Mas é só para vocês já ficarem com uma noção disto, porque ela não vos deixa fazer. Portanto, não adianta, ele bloqueia. Vocês carregam, ele simplesmente, quando carregam e ele não deixa fazer, é porque há alguma coisa que não está bem, ok? Que vocês estão a fazer de errado. Entendido o que eu expliquei ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só a B3 é que diz sim. Os outros estão ainda aí meio perdidos? Ah, ok. Pronto. Só para terminarmos, para irmos, senão depois vamos para lá da hora. E não quero. Eu disse-vos, isto é segredo, eu disse-vos há bocado, no início, quando aquela menina vai, uma só por dia. Pronto. Então vou-vos deixar um segredo, que é para nós também não ouvirmos, que há muitos que dizem, eu empanquei na aula 1 e como empanquei na aula 1 eu não consegui fazer os seguintes. Vocês conseguem. Vocês conseguem. Então vocês já viram, sempre que a aula, vocês podem não ter feito as 5 primeiras aulas. Se naquele dia a aula 6 estiver marcada para aquele dia, se vocês entrarem na aula 6, eles deixam-vos fazer mesmo que vocês não tenham feito as 5 primeiras. Portanto, eu não quero ouvir ninguém a dizer eu bloqueei na aula 1 e não consegui continuar. Isso é errado. Isso é completamente errado. Ok? Porque vocês podem continuar mesmo. Há quem empanque. A aula 4 é das aulas piores que existe. Também é os sinais de proibição os mais errados em exame teórico. Portanto, a aula 4, preparem-se, que é das piores aulas que podem existir. É a que reprova mais alunos. E há muita gente que diz eu empanquei na aula 4 e depois não continuei mais, não consegui continuar. Consegue continuar. Desde que façam as aulas seguintes, para a frente, sempre na data marcada para aquela aula. Ok? Pronto. O segredo. A Drivebox, isto quando as datas estiverem certinhas, certo? Deixa-vos fazer 2 aulas. Porquê? Nos dias em que vocês têm uma aula marcada, portanto, imaginem que vocês chegaram a terça-feira e não fizeram a aula 1 na segunda-feira. Se fizerem a aula 1 de manhã e a aula 2 à tarde, tem que ser por esta ordem. Primeiro a que vocês têm em atraso e depois a aula marcada por esse dia. Ele deixa-vos fazer essa aula. Porque a Drybox vai-vos deixar sempre fazer a aula que está marcada para esse dia e deixa-vos fazer uma aula a que vocês têm mais atrasada. Imaginem que vocês chegam à aula 17 e têm a aula 9 a 10, a 9 e a 10 por fazer e têm a 17. Ele deixa-vos de manhã fazer a 9 e à tarde deixa-vos fazer a 17. Não conseguem é fazer a 10 porque não fizeram a 9. Perceberam? Tem é que ser por esta ordem. Primeiro a aula que está em atraso e depois a aula que está marcada para esse dia. Porque ele deixa-vos sempre fazer a aula marcada para o dia. Tem é que ser terminada até à meia-noite. Tenham atenção às horas. Porquê? Houve colegas vossos que dizem, formador, eu não percebo porque é que não me está a deixar fazer a aula.
Sim, tu terminaste a aula, fizeste a avaliação à meia-noite e 10. Terminaste à meia-noite e 10. Como terminaste à meia-noite e 10, já é outro dia, já não te deixa fazer outra aula. Já aconteceu. Porque fica, como vocês sabem, nas estatísticas, lembrem-se aquilo que eu vos disse, não é? Nós formos aqui às estatísticas, fica registado todos os testes que se faz. Não é? Ó, tenho aqui os testes de treino que o aluno fez por aula. Olha, ele na 1 fez estes testes, reprovou, passou. Ó, reparem o teste 4. Até deixem-me ver se ele reprovou. Olha, passou, ele por acaso passou à primeira na aula 4. Estão a ver? Olha, este foi, é um caso raro, que normalmente há sempre reprovações. Olha, passou à primeira na 1, passou à primeira na 2, passou à primeira na 3, passou à primeira, passou. Olha, reprovou na aula 8, teve que ir repetir, teve que esperar. Olha, reparem, 23, 25, 27, lá está, os tais 48 horas. Estão a perceber? Isto fica aqui tudo registado. Não há volta de dizer, eu fiz um teste, fiz 5, eu ontem estive a fazer testes todo o dia, fiz para aí 20. E uma pessoa vem aqui ver e não fizeram nenhum. Então não adianta vocês mentirem. Entenderam ou não? Percebido? Pronto. Agora sim, para terminar, que é para irmos embora. Só porque há uma função e porque eu disse-vos que ia explicar. Vocês têm aqui uma carteira virtual. O que é isto da carteira virtual? Alguns de vocês, quando vão fazer a avaliação e reprovam, alguns de vocês não querem esperar 48 horas. Ok? Certo? Portanto, alguns de vocês não querem esperar as 48 horas. Então o que é que fazem? Podem desbloquear uma avaliação, quando reprovam na avaliação de uma aula, vocês podem desbloquear essa aula, essa avaliação por 2€. Carregam a carteira com 10€, carregam na avaliação, ela desbloqueia na hora, vocês podem repetir o teste, desconta-vos é 2€. Mas isto só existe, ou seja, eu só estou a explicar porque existe essa opção. Não têm que fazer, não precisam de fazer, porque podem esperar as 48 horas e dar-vos na mesma para vocês cumprirem prazos. Mas o objetivo principal é realmente vocês não reprovarem na avaliação. E como vocês viram, é possível. Desde que vocês se empenhem a fazer testes, verem a aula com atenção, fazerem testes da aula mais naquelas aulas mais difíceis, fazerem mais testes, porque testes de treino vocês podem fazer ilimitados, ok? Façam. E agora, também, não se esqueçam, não façam testes gerais. Vocês estão a fazer a aula 1, a aula 2, não venham para aqui fazer testes. Não precisam. Isto aqui é no final, quando tiverem todas as aulas concluídas, ok? Quando tiverem todas as aulas concluídas, é que vêm fazer testes para aqui. Agora, todas as aulas têm testes lá dentro. Todas. E é lá que devem fazer os testes. Não misturem muitas aulas. Façam as aulas ponto por ponto, que vocês vão ver que isto é simples, é fácil e quem levar isto a sério, super simples. Super simples. Já agora, eu digo que sempre vou terminar e há sempre qualquer coisa para dizer, mas que é importante. Curso de código, aulas, só para relembrar aqui. Obviamente, se vocês entrarem na vossa plataforma e tentarem pedir o exame, não vai dar para pedir um exame porque não tem os modos concluídos. Eu não posso carregar aqui, não, ele ainda por cima já aprovou. Só rapidamente, este é o tal módulo que tem 17 aulas, em que é simplesmente a ligação entre a teoria e a prática. Eu não quero ninguém ouvir, não quero nenhum de vocês a ir para a prática e ouvir dizer que não sabem as luzes do painel de instrumentos, que não sabem ajeitar o banco, que se não... Ai, eu cheguei a exame e o meu instrutor nunca me explicou como é que se liga às luzes. Mentira. Está aqui. Tudo. Tutoriais. Acertar banco, acertar espelhos, ligar a sofagem do veículo, manete do piscas, manete das escovas, caixa de velocidades, como é que devemos meter a mão na caixa de velocidades, pontos de estacionamento, está aqui tudo. São aulas que vocês vão ver e ter que ver antes de ir à teoria, antes de ir ao vosso exame teórico, mas também são aulas
vocês devem rever quando andarem na condução. É essencial. E vocês vão ver que tudo é muito mais fácil. O que é que dá reprovação no exame de condução? O que é que qual é os erros que vocês mais fazem nos estacionamentos, por exemplo? Como é que devem estacionar, a subir, a descer, em paralelo? Os pontos, onde é que vocês devem deixar o vosso carro? Isto é só um exemplo das aulas que vocês têm aqui. Portanto, aproveitem. Há alunos que vão para as, têm muitas dificuldades técnicas de controle do veículo, mas isto vai ajudá-los. Não é ter sensibilidade, porque isso ganha-se nas aulas, já falámos nisso ontem, obviamente, é na prática que se ganha a sensibilidade, mas se vocês lá levarem ali a pontinha da teoria e tiverem já uma noção do que é que têm que fazer, acreditem que vai ser muito importante. Tenho aqui aulas mesmo muito importantes que vocês devem rever, ver e ver e rever. Ok? Certo? Pronto. Depois, só o curso de condução para vocês perceberem como é que isto está aqui. Como vocês veem, ele guarda a marcação, portanto já tem. Já concluiu todos os módulos, só lhe falta as 4 últimas aulas. Reparem, vocês depois aqui têm vocês próprios que fazer a avaliação da vossa aula. O vosso formador faz e vocês também fazem. Eu vou já vos mostrar. Acho que dá. Exatamente. Estão a ver aqui? O aluno diz que fez o circuito relatório, por isso é que ele marcou o exame. Portanto, fizemos um circuito de exame onde temos o relatório e onde foi dito, olha, podes fazer a marcação do exame, e ele fez a marcação do exame. E a aula correu bem que ele pôs o semáforo verde. Podia ter posto amarelo, agora já está selecionado, porque ele já deu. E pode ter posto o vermelho, correu a aula, correu mal. Portanto, vocês depois, no final de cada aula de condução, têm que vir aqui e validar a aula, dizer que a deram. Ou imaginem que houve um problema e o instrutor faltou. Vocês entram aqui, olha, o instrutor faltou hoje, não tive aula, por exemplo. Reparem, ele já tem as aulas marcadas. Eu acho que o exame dele deve ser 31. Deve ser 31. É, acho que é 31, que ele tem aqui uma aula no dia do exame. Portanto, reparem, ele vai ter aulas no dia 24, de manhã. Vai ter 4 aulas, ok? Que são 2 blocos. E aqui vai ter no dia 27, 31 e o exame deve ser a 31. Ou não, não pode ser a 31. 31 não pode ser. Deve ser no dia, tipo, no dia 2. Deve ser no dia 2 de tarde o exame. Acho que é. Dia 2 às 2 da tarde. Agora já me estava a lembrar. Pronto. Como é esta época, não dá para dar no dia do exame. Porque dia 2 só trabalhamos de tarde, não é? Porque é o outro dia do ano novo. Percebem? Portanto, eu tenho aqui todas as aulas que deu. Ele deu a última no dia 29, 18. E se formos aos módulos anteriores, vocês veem aqui, está aqui tudo. E todas elas com o nome. Ó. Adaptação, diagnóstico, parque de manobras, circuito rural, avaliação de saber fazer, todas as aulas. Ele aqui está, eu acho que ele aqui está-se a esquecer, olha. Reparem que ele aquilo não avaliou. Estão a ver aqui? Tem que chegar aqui e avaliar a aula. Ó. Vou ter que dar na cabeça que ele não avaliou. Percebem? Pronto, isto também foi há pouco tempo que implantámos, estamos ainda a pôr isto tudo direitinho. Não é? Isso é para vocês... E depois ele indo aqui, também tinha ali o calendário das aulas, só que agora desculpem lá, ele indo aqui ao calendário, se formos para trás, vão aparecer aqui as aulas, não é? Estão a ver ali? No dia 29 deu aula. Isto depois aparece-vos aqui no calendário para vocês saberem qual é as aulas que vocês vão ter. Também. Isto depois até vai dar para vocês marcarem, para já ainda não dá. Tem que ser o vosso gestor. Mas depois ainda por cima, quando tiver aqui, a coisa vai dar para vocês verem os buracos que têm e vão marcando vocês as vossas aulas, por exemplo. Se querem aulas extra, por exemplo, ó, imagina que ele queria aulas extra. Chegava aqui, carregava em aulas extra. Entendido? Percebido? Pronto, já estão a perceber mais ou menos. É claro que depois o vosso gestor vai-vos ajudar nisto tudo e vai-vos acompanhar. Ora bem, está tudo então. Acho que já chega. Vamos todos almoçar. Obrigado por estarem aí, obrigado pela vossa colaboração, obrigado pela vossa participação. Espero que tenham gostado. A gente encontra-se por aí. Já viram que eu tenho ali gravações, mas vai haver diretos e nós publicitamos os diretos para vocês entrarem, ok? Sempre que precisarem de ajuda, as comunicações do grupo do WhatsApp da vossa turma estão abertas, portanto, participem, digam, opá, tenho dúvidas, preciso disto. Qualquer coisa relacionada com documentação, contratos, outras dúvidas, já sabem, Secretaria Questões
Secretaria, questões, e está aqui. Ó. Aulas marcadas, por favor, verificar. Ok? Por favor, assinar o modelo. Reparem, isto é quando se manda o modelo para o exame. Ó, está aqui, vocês carregam e vai abrir o modelo. Não é? Pronto, eu vou pagar que tem dados dele, como é óbvio. Portanto, trocar os modelos para vocês imprimirem e assinarem o modelo de exame e voltarem a enviar. Ele possivelmente enviou-me por mail ou colocou direto na Dropbox. Ok? Por exemplo. Por isso, pá, está tudo aqui de maneira a que vocês minimizem as deslocações, exceto que para as aulas práticas vocês têm que ir para a escola, não é? Têm que ir lá à escola. Tá? Ora bem, vamos lá então, que senão vocês. Ok, matam-me ainda. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. A gente quase certeza encontra-se por aí. Já sabem, têm que me cumprimentar e dizer que me conhecem, porque eu não conheço ninguém, não é? Não me estou a ver. Se não me cumprimentar, não é por mal. Por isso. E até breve. Está bem? Se não nos encontrar, a partir assim, nós vamos mandar mensagens aí no grupo, mas pá, bom Natal, neste caso, bom fim de semana para já, bom estudo, ok? E depois bom Natal, boas entradas, mas a gente vê-se de certeza absoluta, pelo menos fala-se aí no grupo. Ok, pessoal? Olha, um coração para vocês, dois corações, ok? Paz e até breve, tá? Até breve.